Eu também gostaria de saudar aos ouvintes aí que estão assistindo, que irão assistir esse vídeo no nosso canal, né, no YouTube, que essa palavra ela possa também edificar a sua vida, né, como tenho certeza que irá, tanto edificou a minha, como me trouxe muitas reflexões, como creio que irá edificar a vida de todos nós que aqui estamos. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 1 e o versículo 7, nós iremos ler. Iremos ler também o capítulo 2, do versículo 1 ao 8. À medida que você for encontrando o texto, você pode se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim, palavra de Deus, Provérbios 1, versículo 7. Eu vou ler do versículo 1 ao 7, tá bom? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos passar para o capítulo 2, versículo de 1 a 8, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, continuando, né? E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, fogam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com as palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança e do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a esta mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os eleivosos serão dela esmagados. Amém, amados? Podem sentar-se, em nome de Jesus.
O tema de hoje, como nós já sabemos, é como crescer no temor do Senhor. E aí a gente pode até pensar assim, tá bom, vamos pensar em 7 passos como crescer no temor do Senhor. Ou então vamos pensar aqui em 10 regras e como crescer no temor do Senhor. Mas, meus irmãos, estudando a palavra de Deus, eu percebi e eu entendi que o temor do Senhor, crescer no temor do Senhor, não se tratam de regras. Não se trata de coisas que nós podemos fazer para alcançar ou para aprender no temor do Senhor, para crescer no temor do Senhor. O que eu aprendi aqui na palavra de Deus é que vai muito mais além de regras ou práticas ou coisas que nós possamos colocar como seres humanos, como homens, né? Para nós fazermos, para que venhamos crescer no Senhor. Não é um fazer, né? Não é um fazer, mas é um ser. É disso que a palavra fala, e a gente vai entender disso um pouquinho aqui, estudando esse texto. E mais outros textos aqui da palavra do Senhor. Então, o capítulo 1, ele vai fazer referência ao temor de Deus como sabedoria, né? Ele vai dizer que o temor de Deus é o quê? Sabedoria. E a sabedoria, ela vai se referir a quê? O que é essa sabedoria? Ela se refere, não é a sabedoria humana, não é a sabedoria dos homens de ciência, não é a sabedoria dos doutores, dos mestres, né? Mas é uma sabedoria que se refere a um viver, guardem bem essa frase, é uma sabedoria que se refere a um viver em harmonia com a ordem que Deus integrou ao mundo, a fim de que este sobreviva e prospere. E quando ele fala de mundo, né, esse mundo, não é apenas o mundo físico, porque realmente Deus, quando ele criou o mundo tudo numa ordem, né? O mundo que nós conhecemos, né, que foi criado pelo nosso Deus, ele é um mundo ordeiro. Deus criou todas as coisas no seu devido lugar, né? Deus criou os astros do céu, as estrelas, no seu devido lugar. A gente não vê estrela caindo, porque Deus ordenou que ela ficasse ali naquele lugar. Deus ordenou o sol, né, que ele permanecesse ali, para que no nascer do dia ele viesse a brilhar como estrela do dia. E aí Deus falou para ele, o seu lugar é esse, o momento de você aparecer é esse, assim como a lua, como luz e trevas. Então, o mar, né? Deus ordenou, nós estudamos muito sobre isso, a questão das coisas que Deus criou, que Ele é o Senhor do universo, e o universo, as coisas criadas obedecem a esse Deus. Então, as águas do mar, por que o mar não já avançou sobre a terra? Porque Deus determinou que ele só podia ir ali até aquele lugar, né? Então, Deus criou o mundo ordeiro, tudo numa ordem, tudo no seu devido lugar. Então, é por isso que ele diz que a sabedoria, ela vai se referir a essa harmonia. E esse mundo não fala só da criação física, mas dos seres humanos, né? Então, essa sabedoria, ela vai nos ajudar a sobrevivermos. Ela vai nos ajudar a termos uma vida de prosperidade. Eu não estou falando aqui uma prosperidade única e exclusivamente material, mas uma prosperidade de viver, uma prosperidade de vida abundante, né? Como a palavra de Deus fala. E essas palavras, elas não são minhas, né? Não são minhas, infelizmente. Mas são de um teólogo do passado. Eu achei assim, essa palavra incrível como ela se encaixou nessa reflexão de hoje, nesse estudo de hoje, né? E elas são palavras profundas que nos levam sim a uma reflexão. A saber que tudo Deus ordenou, que tudo Deus colocou no seu devido lugar. Tá, mas o que isso tem a ver com o crescer no temor do Senhor, Fátima? Né? A gente vai entender
isso aqui agora. Essas palavras, elas devem ficar na nossa mente e no nosso coração. Elas devem ecoar, né? Ou seja, deve ficar aquela vozinha repetindo no nosso coração, nos convidando a fazer o quê? A refletirmos sobre elas, né? Sobre isso tudo que Deus fez, sobre essa ordem que Deus criou, sobre essa sabedoria divina, que é essa sabedoria que Deus quer nos ensinar nessa noite. É essa sabedoria da ordem, né? De que tudo foi criado numa ordem, por obediência ao nosso Deus Criador de todas as coisas. E nós vamos ver que esse Deus, que é Criador de todas as coisas, requer uma ordem também, né? Uma organização para os filhos dele, como Deus Pai, né? Como Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Que essa reflexão, para que nós não fiquemos apenas nas palavras, mas que isso venha trazer uma repercussão dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e não fique apenas no nosso intelecto, né? Na nossa mente, mas desça para o nosso coração e nós possamos refletir nas profundidades do que esse teólogo fala. Mas nesse momento eu queria convidar os irmãos a pensarmos um pouquinho aqui, a vermos algumas verdades que está em Provérbios no capítulo 2, no texto que nós lemos. Que ele vai falar muito claramente sobre algumas orientações acerca de como nós podemos entender e crescer no temor do Senhor. Nos primeiros versículos, né, desse capítulo, do 1 até o 8 pelo menos, nós vamos encontrar o quê? Condições que indicam, em primeiro lugar, quem nós somos. Veja lá, o capítulo 2, versículo 1, como é que começa lá o texto. Ele diz assim, né? Como é que ele começa? Filho meu, né? Filho meu. Então, o que isso quer dizer, né? Essa palavra, né? Esse termo, filho meu, ele vai dizer, né? Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo. Ele primeiro chama a atenção, é um vocativo, né? Esse termo significa chamar a atenção de alguém para algo importante que eu quero falar, né? Quando eu chego para a pastora Carmen, eu digo assim, pastora Carmen, eu faço o quê? Uma vírgula, né? Tenho algo para lhe dizer. Eu estou falando isso para ela. Quando eu digo pastora, eu estou chamando a atenção dela para algo que eu quero dizer naquele momento. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, né, que ele vai e diz, filho meu, é um vocativo que ele está dizendo, vou te falar algo que é muito importante, eu quero que você me escute, que você aprenda. Aí ele continua, né, ele diz, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Então, essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto. Deus chamando a nossa atenção. A minha atenção, a sua atenção, né? Filho meu. Então, esse texto, Deus está falando para nós aqui nessa noite. Usando aqui o profeta, né? Usando aqui Salomão. E nos fala nesse momento. Coisa maravilhosa é nós sabermos que a palavra de Deus, ela fala conosco todos os dias. Não tem coisa melhor de saber que a palavra de Deus não é palavra de homens, porque ela se renova. E todas as vezes que nós vamos ler a palavra, meditar nela, a palavra de Deus, o nosso Deus fala conosco. E hoje não é diferente. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Quando ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, para aquilo que eu vou te dizer. Aí ele diz, se aceitares as minhas palavras e as esconderes contigo, né? Então, a primeira verdade é essa, quando ele chama a nossa atenção. Por quê?
Porque somos filhos dele, né? Quando ele diz, eu estou chamando a atenção, é dos meus filhos. É para os meus filhos que eu estou trazendo essa palavra, esse ensinamento. É o pai orientando um filho com amor ardente. A gente percebe aqui nesse texto, eu tive pesquisando também, vendo alguns autores, porque não dá para a gente estudar a Bíblia tirando as cores da cabeça da gente, né? A gente precisa ler a palavra, meditar, refletir, mas ir buscar homens que já estão muito à frente de nós, que têm anos de vida, de estudo da palavra de Deus, que estão muito à nossa frente, né? Que Deus levantou como doutores, como mestres. E é incrível como eles mostram essa questão desse amor ardente de Deus pelo Filho amado, né? Pela igreja dele. E ele fala de uma maneira muito detalhada aqui nesse texto que a gente vai ver aqui mais adiante. Então, ele começa com essa frase chamando a nossa atenção, e aí fica muito evidente que ele quer nos ensinar, porque ele nos ama, né? E ensinar o Filho a quem ele muito ama, para que vivam o quê? Em paz e em prosperidade. Essa é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos. E aí depois ele ensina aos filhos. Por quê que ele vai ensinar aos filhos? Porque estes filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, quando Deus traz esse ensinamento, ele sabe que nós seremos capazes de sermos orientados por ele e nos deixar ser orientados por ele, porque nós temos o Espírito de Deus, e é esse Espírito que nos leva a querer ouvir a voz do Senhor, e é esse Espírito que nos leva a querermos ler a Bíblia. Às vezes a gente chega no nosso coração, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. E a gente acha que isso é coisa nossa. E não é não. É o Espírito de Deus falando conosco naquele momento. Dizendo assim, vá ler a palavra, porque você precisa. Vá orar, porque você precisa. Então Deus, ele é tão tremendo. E ele fala de uma maneira tão íntima, entendendo que nós temos sim a capacidade de ouvirmos a voz dele. E de cumprirmos aquilo com profundidade. Porque ele sabe que quem nos conduz a ele, a ouvir a palavra dele, a compreendermos a sabedoria, é o Espírito Santo, que é o Espírito dele. Então ele nos dá esse livre acesso da sua infinita sabedoria. E aí lá em Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo 14 a 15, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E essa palavra nós conhecemos bem, que significa meu Pai, Pai Santo, meu Papai. E ele nos dá essa capacidade de chamarmos Deus de Pai. E aí eu quero até abrir um parêntese aqui. Às vezes eu gosto muito de falar sobre isso. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de Pai. Ou de ter esse sentimento de filho para pai na pessoa de Deus. Porque muitas vezes tiveram alguma dificuldade no relacionamento com o pai terreno, né? Então, e aí existe essa barreira, esse bloqueio, essa dificuldade. Mas eu não sei se é o caso de alguém que está aqui, mas talvez se essa palavra vier ao meu coração, provavelmente alguém está precisando ouvir. Mas eu quero lhe dizer que o Pai do céu é muito diferente do Pai terreno. O Pai do céu é aquele que olha para você como um filho de fato. E ele não olha para você como você é. Ele não olha para os seus erros e pecados. Quando ele olha para você, ele olha para Jesus, o Cristo que derramou o seu sangue pela sua vida. É a justiça dele que está em você. Então, quando Deus olha para você como pai, ele vê essa justiça.
Então você é um filho amado de Deus que foi comprado com o sangue de Jesus, um sangue preciosíssimo do Filho de Deus, o único Filho, o unigênito de Deus, que foi derramado para que você tivesse vida com Ele e você pudesse chamar esse Deus de Pai. Você pode até ter raiva do seu pai, e é normal ter raiva. A gente como crente fica achando que crente não pode ter raiva, que crente não pode se irar, que crente não pode ficar magoado, que crente não pode ficar triste. Pode sim. O que não deve acontecer é a gente permanecer nesse estado, porque a palavra de Deus diz que isso é morte para nós. Estarmos numa situação de ira, de raiva, de angústia, de amargura, porque isso nos adoece e pode até nos levar à morte, tanto física como à morte espiritual. Então, saiba disso, coloque isso no seu coração. Pode você ter escutado que você não prestava, que você era um lixo, que você não era nada, mas Deus está dizendo para você que um sangue precioso foi derramado pela sua vida. Então, como é que Deus ia derramar sangue pelo lixo? Você não é lixo, né? Seus pecados foram perdoados e você pode adorar esse Deus Todo-Poderoso e chamá-lo de Pai sem reservas. Aleluia. E aí o que acontece? Às vezes a gente pensa, né, que temor do Senhor, né? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é como um filho que obedece em tudo ao seu pai. A gente lembra que tem duas histórias, né? Tem uma história de dois irmãos que o pai deu uma ordem, né? Um falou que ia, não foi. Né? E o outro falou que não ia e foi. E a gente pode pensar assim, aquele filho que foi é um filho, que tem temor ao seu pai. Mas a gente não sabe o que estava no coração daquele jovem, sabe? A Bíblia não diz o que estava no coração daquele jovem. A Bíblia só diz que ele disse que não, mas ele foi. O que será que estava naquele coração? Será que ele não estava ali murmurando contra aquele pai? Será que ele não estava ali com rancor, com raiva daquele pai, com desdém daquele pai? Nós não sabemos. Então não é a aparência de quem obedece que vai mostrar que aquela pessoa tem temor a Deus. Não é isso. Às vezes, eu me lembro muito bem, às vezes meu marido até dizia, quando ele era criança, que a mãe dele mandava ele fazer alguma coisa, ele ia, mas ele ficava na parede do quarto, ele ficava assim, aqui na cabeça, dizendo as coisas com a mãe dele. Não eram palavrões, né? Mas aquela cor que criança, da nossa época, as crianças de hoje, misericórdia, né? Já nasce falando palavrão, misericórdia. Então ele ficava, né, com raiva da mãe, mas ia. Então, a gente podia dizer assim, pronto, essa criança era uma criança obediente à sua mãe, porque tudo que a sua mãe mandava, essa criança ia fazer. Mas o que estava no coração? Então, não é essa aparência de nós obedecermos a todos os mandamentos que a palavra de Deus fala. Deus, na palavra fala que eu não devo trair a minha esposa. Ou que eu não devo trair o meu marido. Ou que eu não devo ser uma pessoa que cria contenda no meio da igreja. Mas se o meu coração não estiver voltado para aquilo ali, e eu só cumprir por obrigação, eu não tenho temor ao Senhor. Isso não é temer ao Senhor. Não é a aparência. E aí é por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem, só Deus é que sonda. E só Ele é que conhece, nós não conhecemos, né? Então, embora esse filho, ele pareça obediente, essa pessoa pareça ser obediente, o seu coração diz o quê? O contrário. Não há verdade nesse temor filial. E aí, tem um autor que eu estava lendo sobre o temor do Senhor, ele vai dizer assim, o medo escravizador teme, senão o inferno e o castigo. O que isso quer dizer? Que aquele cristão que é cristão só porque tem medo do inferno, ou só porque tem medo de ser punido por Deus, o que ele quer dizer? Que ele tem um medo que o escraviza. Isso é medo, não é temor. Aí ele diz, o temor filial teme o próprio pecado.
Então, aquele que teme a Deus não é ter medo do pecado, mas ele não quer pecar, porque ele sabe que o pecado vai ferir o coração de Deus. Percebem que é algo que vem do coração? Eu já estou adiantando aqui, né? Então, esse temor, ele parte do coração. O temor filial, o temor de um filho de Deus, ele teme o próprio pecado. Então, ele busca viver uma vida de santidade, porque ele não quer ferir a Deus. Ele não quer entristecer o coração de Deus, né? Aí ele diz que enquanto o primeiro está misturado com o ódio a Deus, o outro está por amor a ele. Então, aquele vê a Deus como um juiz vingador, né? Aquele que teme o inferno, tem medo do inferno, do castigo de Deus. Ele vê Deus como um juiz e não como Deus Pai. O outro, né? Vê o Pai como um Pai santo, a cuja santidade o coração se reconcilia e a alma anseia por ser semelhante a Ele. Em contraste, o temor correto ama a Deus, estima-o como Pai Santo e por isso tem um desejo sincero de ser como Ele. É por isso que a gente muitas vezes fala: Senhor, eu quero ser santo porque Tu és santo. Nós não podemos ser santos como Deus é, porque Deus não tem pecado, nós temos. Então, mas o nosso desejo, ele é o quê? Ser santo. Parecido com Deus, né? Ser santo porque nós servimos a um Deus que é santo. E se eu sirvo a um Deus que é santo, então eu amo buscar essa santidade. Porque é a esse Deus que eu quero adorar. É a esse Deus que eu quero alegrar. É a esse Deus que eu quero servir com a minha vida, uma vida de sinceridade. Esse livro é maravilhoso, irmãos, se quiserem, depois eu posso, quem quiser pode me procurar e eu digo o nome do livro. A segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto é que ele diz assim: se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, né? Isso está no versículo 2: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Que é isso, né? Aquele que teme ao Senhor não é meramente quem procura com má vontade e externamente guardar os mandamentos do Senhor. Mas aquele que verdadeiramente teme ao Senhor, busca fazer isso e tem prazer em buscar os mandamentos dele. Não é por obrigação. Não é porque simplesmente a Bíblia diz que eu tenho que fazer e eu vou fazer com raiva, porque eu não queria estar nessa vida, eu queria era outra coisa para mim. Então eu tenho raiva de Deus, mas não é isso, né? Ele vai dizer que a sabedoria é inclinar o coração para ter esse discernimento. E aí esse temor de Deus, ele é apresentado aqui nas Escrituras como sendo principalmente uma questão interna das inclinações do nosso coração. E ele vai descrever a forma, a medida do anelo, quer dizer, do desejo ardente do cristão apropriado que busca, né? Busca com esse desejo ardente a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o temor do Senhor. E aí no Salmo 112, versículo 1, ele vai dizer: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A palavra, que algumas versões, esse termo grande prazer é compraz, eu não sei se está aí no texto, né? 112, 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque em seus mandamentos se compraz. É algo assim, né? Então esse termo, essa palavra se compraz, quer dizer assim, cumprir algo de outrem, mas cumprir com prazer, com gosto, né? Realizar o desejo de alguém. Então, o que o autor está dizendo aqui? Que essa palavra, bem-aventurado o homem que cumpre o desejo de Deus com alegria, com prazer. Aí ele diz, é bem-aventurado.
E aí o temor do Senhor vem de um coração, o quê? Arrependido, quebrantado, que não consegue viver no pecado com tranquilidade. Ao contrário disso, pecar experimenta uma dor na alma, como se houvesse uma ferida profunda no coração, no peito. Não foi assim que Davi experimentou? Quando Davi se deu conta, né, quando o profeta falou para Davi que ele tinha pecado contra o Senhor, que mencionou o pecado dele, veio à tona, né, a consciência, e aquilo trouxe uma dor muito profunda para o coração de Davi. Por que a gente sabe disso? Porque a palavra do Senhor diz que Davi era segundo o coração de Deus. Então, naquele momento que Davi se dá conta do pecado dele, era como se tivesse uma ferida muito grande dentro da alma de Davi. Porque ele pecou contra o Senhor, aquele Deus a quem ele amava tanto, né? Então, outro teólogo, ele diz o seguinte, John MacArthur, ele diz que o coração, ele vai se referir à mente como o centro do pensamento e da razão. Mas também inclui as emoções, a vontade, inclui todo o ser interior. Por isso que no começo eu falei que não é o fazer, mas é o ser, para Deus, para a glória do nome dele. Aí ele vai dizer, eu achei interessante isso aqui que ele diz, que o coração é o depositário de todos os sábios e a fonte de tudo que afeta a fala, a visão e a conduta. E aí ele vai se basear nesse texto que está em Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao 27, que está escrito assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-o no mais íntimo do coração, porque são vida. Então, os olhos, ele fala da nossa visão, da nossa mente. E a gente, muitas vezes, tem gente que não sabe, a gente não vê com os olhos, mas a gente vê através do nosso cérebro, essa região aqui. Ilumina, né? A luz ilumina, o flash de luz ilumina e a gente enxerga, né? Então, isso fala de quê? Da nossa mente, né? Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem encontra a saúde para todo o corpo. É só uma parte do corpo? Não, para todo o corpo. Olha os nossos olhos, né? Como é que eles são. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu quê? Coração. Porque dele procedem o quê? As fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Terceira verdade que ele vai falar aqui nesse texto, ele diz o seguinte: se clamares por entendimento e inteligência. Então, o clamar aqui significa o quê? Significa uma ação intensa. Significa uma ação apaixonada, né? Uma ação de quem deseja muito, de quem almeja muito, de quem quer demais aquilo, né? Que busca de uma maneira até com lágrimas. Porque deseja do fundo do coração, no profundo da sua alma, desesperadamente anseia conhecer e aplicar a verdade de Deus em sua vida. E aí fica a pergunta para nós nessa noite. Será que nós estamos clamando a Deus apaixonadamente? Será que nós estamos clamando a Deus desesperadamente?
ansiando conhecer o Senhor e aplicar a verdade dele nas nossas vidas? Aqui como uma aplicação. Será que de fato eu estou buscando no meu coração essa verdade para a minha vida? Ou será que a palavra simplesmente é algo que eu leio todos os dias, eu faço aquela leitura anual, chego no final do ano, eu encho o meu peito e digo, li a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, até o último dia do mês de dezembro. E todos os dias eu faço a minha devocional. Irmãos, se dentro de nós não existir essa necessidade, esse desespero, vamos usar essa palavra, esse anseio por Deus, tudo isso que nós formos fazer, é trapo de imundícia, como diz a palavra. Aí o Senhor vai dizer para nós, como falou lá para os profetas, lá em Israel, que dizia assim, muitos me buscam de boca e de língua, mas os seus corações estão longe de mim. Porém, para além disso, estou parafraseando, eu farei maravilhas no meio do meu povo. E Deus estava mostrando que a sabedoria do homem não é nada. Então não adianta a gente procurar fórmulas para servir a Deus, porque não existem fórmulas para nós adorarmos a Deus, para nós conhecermos o Senhor. É claro que o conhecimento de Deus vem pelas Escrituras, e nós precisamos ler as Escrituras, mas ler com desejo ardente de conhecer o Senhor, de que a palavra dele entranhe dentro de nós e faça morada dentro do nosso coração. E eu estou falando isso, irmãos, em primeiro lugar para mim, porque eu sou a primeira pessoa que preciso buscar em Deus isso. Muitas vezes eu me sinto uma hipócrita. Quando eu leio a Bíblia, e naquele momento meu pensamento vai para outro lugar, com alguma coisa que eu tenho que fazer, alguma tarefa que eu tenho que fazer. E aí eu digo, meu Deus, que hipocrisia. Eu estou lendo a palavra, mas eu não estou refletindo. Deus está falando aqui, mas eu não estou ouvindo. Então essa precisa ser a nossa atitude, de examinarmos o nosso coração. E o tempo inteiro saber o que é que está lá. Será que nós temos de fato buscado o temor do Senhor? Será que de fato nós temos nos prostrado diante dele? Não é dobrar o joelho diante de Deus, até porque tem pessoas que têm problema de joelho, nem pode se ajoelhar. Isso não quer dizer que o modo como você ora, como você coloca seu corpo, Deus vai deixar de ouvir porque você não ora de joelho. Do jeito que você orar, se a sua oração for sincera diante de Deus, o Senhor está ouvindo a tua oração. E aí esse clamor apaixonado, ele é o extremo oposto da indiferença. Quando eu leio a palavra, mas a minha cabeça, a minha mente, o meu coração não estão ali, eu estou indiferente àquilo que Deus está falando na palavra dele. Então, eu estarei como? Indiferente aos ensinamentos do Senhor. E a indiferença, ela nos deixa descobertos da vontade e da sabedoria nas coisas do alto. Se eu estou indiferente àquilo que Deus está me trazendo de ensino, eu estou descoberto. E eu não vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu não vou ter sabedoria nas coisas da vida. De como agir. Porque nós temos uma vida aqui no mundo, nós não somos daqui, é verdade. Somos forasteiros nessa terra, mas nós estamos aqui. E para viver nesse mundo, nessa terra, nós precisamos de sabedoria. E não é humana, carnal, mas é a sabedoria divina. Porque o mundo está aí, o mundo com a sua concupiscência e as artimanhas do diabo estão aí para nos levar para ele. E se nós não inclinarmos o nosso coração como fez Davi, Davi era pecador como nós. Mas Davi inclinou o seu coração a ouvir o Senhor.
Salomão, no começo da sua vida, Deus concedeu a ele sabedoria. E Salomão inclinava o coração a ouvir o Senhor. E que nós tenhamos cuidado para que nós não venhamos terminar como Salomão. Porque nós sabemos que Salomão depois se desviou porque andou em caminhos que Deus havia dito que ele não andasse. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nós possamos buscar esse temor do Senhor, essa sabedoria de Deus, essa busca apaixonada, desesperada, de ansiar em conhecer o Senhor e aplicar a palavra dele na nossa vida. E aí ele diz em quarto lugar, se procurar sabedoria como se procurar prata, e se buscá-la como quem busca um tesouro escondido, irmãos, a gente vê o povo jogando na loteria, não é? Num desespero tão grande. Aí vem um número qualquer, passa uma placa no carro, eita, vou jogar. E aquela loucura, aquele desespero, e quando vai sair o resultado, fica naquela ansiedade, porque espera ganhar dinheiro, né? Espera ganhar muito dinheiro. E alguém, se alguém tem ouro, é a mesma coisa. As coisas que são materiais, né, que a gente muitas vezes busca. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Se procurar sabedoria, como você procura as coisas que são preciosas para você nessa terra? Como quem busca um tesouro escondido. Então entenderás o temor do Senhor. E aí Tiago, no capítulo 1, versículos 5 a 8, vai dizer: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançarás do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tem coisa mais clara do que isso para as nossas vidas? Não. O temor do Senhor, porque o Senhor ele nos dá a sabedoria e a sua boca, da sua boca vem a inteligência, vem o conhecimento e o entendimento. Como eu disse, não é o conhecimento humano, mas é o conhecimento dele mesmo. Ele se revela a nós quando nós tememos a ele. Ele se revela como ele é. As palavras da boca de Deus, elas são descritas nas Escrituras, nós sabemos disso. É a fala de Deus para nós, seus filhos. E a verdadeira sabedoria vem por meio da revelação de Deus. E a palavra de Deus é a sua revelação para nós. Tudo Deus já nos revelou através da sua palavra. Não há mais nada para ser revelado. Porque Deus já abriu, a partir do momento que Jesus veio, morreu naquela cruz, ressuscitou e subiu ao céu, tudo está o quê? Consumado. Não há mais mistério. O Senhor revelou aos seus filhos, aqueles que têm temor dele, temor a ele, a sua palavra. Mas o que acontece é que muitos estão longe de entender o temor do Senhor. Então, a sabedoria é uma habilidade associada a um relacionamento frutífero com Deus, que vem de um coração disposto, grato e orientado pela sua palavra. Ela é uma bússola que rege a nossa vida, o nosso relacionamento e nos dá direção integralmente em tudo na nossa vida. Às vezes, infelizmente, nós reduzimos a sabedoria divina a um conjunto de regras, de princípios, de métodos, que são frios e desprovidos do relacionamento íntimo com Deus. Mas o texto ele vai identificar o justo como aquele que procura conhecer, obedecer e amar a Deus
Somente estes conseguem viver uma vida de retidão. E aí, para encerrar, Mateus Henry, ele diz o seguinte: nós não somos qualificados para nos beneficiar das instruções que nos são dadas, a menos que nossas mentes sejam possuídas por uma santa reverência por Deus e cada pensamento em nós seja levado à obediência a Ele. Vamos repetir essa última frase? Eu achei tão tremenda. Aliás, por que não toda a frase, né? O texto. Nós não somos qualificados para nos beneficiar das instruções que nos são dadas, a menos que nossas mentes sejam possuídas por uma santa reverência por Deus e que cada pensamento em nós seja levado à obediência a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados.